E aí, pessoal, hoje a gente vai discutir um pouco sobre insuficiência adrenal, mas apenas os quesitos de fisiopatologia e diagnóstico. Então, falando um pouquinho mais aqui, como é que se comporta do ponto de vista anatômico e histológico a adrenal, né? Ela basicamente tem duas camadas, o córtex e a medula. Lembrando que do ponto de vista embriológico eles são distintos. E falando um pouco mais sobre o córtex, ela é subdividida em três zonas, né? Tem a zona glomerulosa, que é uma zona mais superficial, próximo da cápsula, onde nós temos a produção dos mineralocorticoides, a saber, a principal aqui é a aldosterona. Nós temos uma zona intermediária, que é a zona fasciculada, né? Ela é regulada pelo ACTH, é a principal zona, é a zona mais volumosa do próprio córtex da adrenal, onde nós temos a produção dos glicocorticoides. E por fim, uma zona mais profunda, que é a zona reticular, onde também ela é regulada pelo ACTH. Nós temos a produção nela dos andrógenos adrenais, né? O DEA e o S-DEA. Como é que se comporta então o cortisol e a aldosterona no indivíduo saudável, né, ao longo das horas, ao longo do dia? Então, o cortisol a gente sabe que ele respeita um ritmo circadiano, onde você tem os maiores níveis pela manhã, e o cortisol ele vai decaindo progressivamente ao longo das horas, atingindo um pico menor, né, um vale, ali por volta do horário noturno. Já a aldosterona, ela não tem um ritmo circadiano propriamente dito, né? Ela vai sofrer influência de vários fatores, por exemplo, postura do paciente, nível de sódio, se o paciente está usando algum antihipertensivo, ou seja, o próprio sistema renina-aldosterona atuando. Então ela vai, né, se comportar de modo mais anárquico, vamos dizer assim, tá? Do ponto de vista então da fisiopatologia, como é que se comporta a insuficiência adrenal? Nós temos a presença de alguns anticorpos, né, eles são do tipo IgG. O principal deles é o 21-hidroxilase, onde ele está presente em mais de 90% dos casos da doença de Addison, que é um subtipo de insuficiência adrenal primária. Mas também nós temos o ataque, né, de linfócitos, sobretudo aqui os linfócitos CD8, os citotóxicos, que junto dos macrófagos eles vão promover uma destruição global do córtex da adrenal, né? Se a gente pudesse classificar, né, como é que se comporta essa fisiopatologia, nós temos um estágio inicial, um estágio 1, onde nós temos um aumento da renina desproporcional aos níveis da aldosterona. Um segundo estágio, onde você tem um cortisol alterado após um teste de estímulo, um teste da cortrosina, como nós vamos ver adiante. O terceiro estágio seria uma elevação do ACTH, tentando, né, compensar níveis reduzidos do cortisol. E por fim, a própria redução do cortisol sérico. E aqui é onde a doença está francamente instalada, né? Um quadro clínico bem interessante, bem importante aqui. A insuficiência adrenal nós podemos subclassificá-la em três tipos, né? A primária, onde o problema inicial está no próprio córtex da adrenal, você tem uma destruição progressiva, gradual, meio que completa do córtex. Então você tem a redução da produção do cortisol, né, na zona fasciculada, você tem a redução do DEA na zona reticular e aqui na zona glomerulosa a redução do aldosterona. Por sua vez, você não vai ter um mecanismo de feedback negativo, você não vai ter inibição a nível hipotalâmico e hipofisário. Portanto, aqui você vai ter uma hiperestimulação a nível hipotalâmico do CRH, que por sua vez vai estimular a adenohipófise a produzir ACTH, né? Por outro lado, se você tem uma insuficiência adrenal secundária, o problema inicial aqui está na adenohipófise, seja por vários motivos, hemorragia, um PANIPO, tumores, enfim, medicações. E aí, se você tem um problema na adenohipófise, você não vai ter produção do ACTH. Se você não tem produção do ACTH, você não tem estímulo na adrenal, né? Sobretudo no córtex, na zona fasciculada, né, e na zona reticular. Lembrando que a zona glomerulosa ela sofre outra influência, ela é meio que independente, tendo em vista o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, resumindo, aqui você vai ter uma redução do cortisol e do DEA, e a aldosterona vai estar normal. Mas, de qualquer modo, como a gente viu, né, que algumas zonas estão influenciadas pelo ACTH, você não vai ter o feedback, né, negativo, você não vai ter a retroalimentação negativa. Portanto, aqui você vai ter uma hiperestimulação do hipotálamo para produzir CRH, tá? Então, e aí por fim, né, nós temos a insuficiência adrenal terciária. Aqui o problema é o mais alto de todos, né? O problema aqui não é no hipotálamo. Então você não tem produção do CRH, que por sua vez não vai estimular a adenohipófise a produzir o ACTH.
Então, aqui você vai ter uma redução do cortisol, do DEA, mas lembrando que aqui o sistema renina-aldosterona está intacto. Então, mais uma vez, você não vai ter o feedback negativo aqui do glicocorticoide e dos andrógenos. Então, resumindo, nós podemos basicamente classificar a insuficiência adrenal entre primária, onde o problema está inicial no córtex, você tem a destruição e redução de todas as zonas, e uma insuficiência adrenal secundária, ou central, no caso aqui, né, em que você vai ter uma redução do cortisol e do DEA, né, mas onde a aldosterona lá vai estar normal, devido ao sistema renina-aldosterona intacto. Então, do ponto de vista diagnóstico, qual é o principal exame que a gente vai partir aqui? Então, sobretudo aqui é o cortisol, né, matinal, das 8 ou 9 horas da manhã, esse é o primeiro exame a ser solicitado, frente a um quadro clínico, né, compatível, em que se você tem um cortisol matinal sérico abaixo de 5 microgramas por decilitro, basicamente você confirma o diagnóstico de insuficiência adrenal. Por outro lado, né, o outro lado da moeda, se você tem um cortisol elevado, e aqui o cutoff é 18 microgramas por decilitro, você exclui o diagnóstico. Mas na maioria das vezes você vai ficar meio que em cima do muro ali, muito na dúvida, né? O cortisol muitas vezes vai vir nesse limbo aí, entre 5 e 18. E aí você vai ter que realmente partir para um teste mais acurado, mais preciso. Um teste confirmatório, por exemplo. Então pode ser a cortrosina ou o ITT. Seria então o teste da cortrosina, que é ou o ACTH sintético. Você vai fazer uma coleta do cortisol inicialmente nos tempos 0 e 60 minutos, né, 1 hora. Após, então você vai administrar depois o ACTH sintético, que é a cortrosina, né, 250 microgramas. É um exame bem interessante, que ele não necessariamente precisa ser em jejum. Você precisa suspender glicocorticoides antes da coleta, né? Algumas medicações elas podem influenciar, por exemplo, anticoncepcionais orais e a própria biotina. Então o ideal é suspender aqui a biotina pelo menos 72 horas antes, anticoncepcionais aí 4 a 6 semanas, tá? E depois desse teste, você tem um pico do cortisol abaixo de 15, né? Esse é um cutoff mais recente. Então você meio que confirma o diagnóstico de insuficiência adrenal, ou seja, se você tem um pico maior do que 15, basicamente afasta o diagnóstico. Outro exame então seria o ITT, né? O teste de tolerância à insulina, em que é muito utilizado na suspeita de insuficiência adrenal secundária. A contraindicação ao exame seria crianças menores de 2 anos ou 10 quilos, né? Muita cautela em pacientes idosos, né? Sobretudo com histórico de convulsão, cardiopatias ou AVC, porque você pode piorar o quadro de base do paciente ou até desencadear crises convulsivas, né? E como é que seria então o exame, né? Você administra a insulina endovenosa nessa taxa de 0,1 unidades por quilo do paciente e vai fazendo coletas seriadas, né, do cortisol e ACTH, e você vai, sobretudo, avaliar o pico do cortisol quando a glicemia, né, o paciente fazer uma hipoglicemia abaixo de 40 mg por decilitro. Você interrompe o teste e aí você dosa nesse momento o cortisol, né, e a glicemia você vai interromper aqui. Se o paciente apresenta um cortisol maior que 18 ou maior que 15, muitas vezes, né, na emergência dessa hipoglicemia, você exclui o diagnóstico de insuficiência adrenal. Lembrando que o inverso também é verdade, né? Se você tem um cortisol aqui, né, após o teste menor do que 18 ou 15, dependendo da referência, você confirma o diagnóstico, tá? Temos também, por fim, aqui o teste do glucagon, um pouco menos utilizado, mas qual seria a ideia? Administrar o glucagon nessa taxa, né, 0,03 mg por quilo ou até 1 mg em adultos, aí você fazer a coleta do cortisol seriada. Então, se você tem um pico do cortisol acima desse cutoff, né, 11,2 microgramas por decilitro, você exclui também insuficiência adrenal. E em que momento você vai introduzir aqui a dosar o ACTH plasmático, né? Qual seria a ideia aqui? É basicamente você tentar buscar a etiologia da insuficiência adrenal. Se você tem um cortisol reduzido, né, mas com ACTH acima de 2 vezes o limite superior da normalidade do exame, ou acima de, muitas vezes, 100 picogramas por ml, indica provavelmente que é uma etiologia primária aqui, uma insuficiência adrenal primária. Mas se você tem valores normais ou inapropriadamente normais, né, ou baixos, talvez se trate de uma etiologia aqui secundária ou central, no caso, né? Onde é que entra a dosagem do SDEA? Ela está reduzida tanto na insuficiência adrenal primária quanto na central aqui, né? É um exame bem interessante para você meio que afastar o diagnóstico, porque se o exame está normal, provavelmente o paciente não tem insuficiência adrenal. Mas se esse SDEA está reduzido,
aí não seria tão interessante para diagnosticar a etiologia por si só da insuficiência adrenal, né? Ou seja, seria um exame bom inicial para você meio que descartar o diagnóstico. Lembrando que ele sofre influência de vários fatores aqui, um deles é a idade, né? Quanto mais idoso é o paciente, mais o avançar da idade, o SDE naturalmente, progressivamente, ele vai reduzindo. Glicocorticoides também alteram o valor do SDE, então ter cuidado com o uso exógeno, tá? E ele é por faixa etária, né? Então ele é estratificado por faixa etária os seus valores. E os anticorpos adrenais, né? Como a gente discutiu, né, está presente em mais de 90% das adrenalites na doença de Addison. Tem uma boa especificidade, mas infelizmente, né, são pouco disponíveis no dia a dia nosso. E aí por fim aqui eu trouxe para vocês então um fluxograma, como é que funcionaria então para dar o diagnóstico, né? Uma vez que você suspeitou do ponto de vista do quadro clínico do paciente, então você vai dosar aqui o cortisol sérico e o ACTH, basicamente, né? Se o paciente tem um cortisol reduzido, aqui o cutoff desse autor foi 3, mas geralmente é 3, 5 microgramas por decilitro, e um ACTH elevado, né? Então provavelmente você já está diante de uma insuficiência adrenal primária confirmada, tá? Por outro lado, se você tem um cortisol reduzido, né, com ACTH normal ou baixo, né, provavelmente é uma insuficiência adrenal secundária. E por outro lado aqui, né, se você tem um cortisol normal, e aqui o cutoff é 18, né, então basicamente você excluiu o diagnóstico. Mas o problema, na verdade, é aqui, né, onde a maioria dos pacientes eles se encontram. Esse cortisol aí que fica no limbo. E aí realmente a gente vai ter que partir para um teste provocativo, né, um teste funcional. O que é mais utilizado é a teste da cortrosina, como a gente vê um pouco mais factível, não precisa de jejum. O problema é que nós não temos disponível no Brasil, teria que importar a droga. Então, se você faz o teste da cortrosina, lembrando, tem que administrar 250 microgramas, que é o protocolo mais padronizado. E aí, com 60 minutos, você dosa o cortisol. Se ele está, né, acima de 15 ou 18, né, lembrando que o cutoff mais presente hoje, mais atual, aceito, é o de 15. Então, se você tem um cortisol acima de 15, basicamente você exclui insuficiência adrenal, né? Se você tem um cortisol, né, abaixo de 18, você basicamente está confirmado o diagnóstico, sobretudo se você tem, né, um ACTH baixo também, né, menor do que 2 vezes o limite superior de normalidade. Mas o problema é que às vezes, sobretudo num quadro de insuficiência adrenal secundária, né, lembra que o problema aqui pode ser na hipófise, não deu tempo suficiente de atrofiar a adrenal e ela reduzir a produção de cortisol, né? Então, nesses casos aqui, o teste da cortrosina não seria tão interessante assim. Talvez o ideal, se você está suspeitando de insuficiência adrenal secundária, é partir para um teste mais acurado, mais preciso. E aqui seria, então, o ITT, né? Seria um teste bem interessante. Então, se você faz o ITT e o pico do cortisol é maior do que 18, então o paciente fez um estresse com cortisol positivo, né, acima de 18, você exclui a insuficiência adrenal. Por outro lado, como a gente viu, né, se o pico do cortisol ele é menor do que 18, aí sim você está diante de uma insuficiência adrenal secundária. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Então, e até a próxima. Um abraço.